Então, o recurso extraordinário 536-155, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, recorrente do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, recorrido Brink Móvel Equipamentos Educacionais Limitada e Distrito Federal. Senhor presidente. Haverá sustentação oral. Pois não. Senhor presidente, eu acabo de receber um advogado no intervalo das sessões que pretende ser admitido como amicus curiae. Mas eu tenho entendido que o amicus curiae é apenas admitido nos processos de índole objetiva, não em processos de índole subjetiva como recurso extraordinário, ainda que ele tenha sido apontado para repercussão geral, enfim, ou tendo um tema de repercussão geral. Eu submeto essa questão ao douto colegiado, mas já com a proposta de indeferimento. Nós tivemos um caso, só que esse pedido se fez agora, né? Nós tivemos um caso, que é a de pensão por morte, em que nós admitimos, dada a repercussão, diversos amicus curiae. Quer dizer, tendo em vista esse fenômeno, vamos dizer assim, de dessubjetivação do recurso extraordinário nesse tipo de matéria, talvez... Seria como assistente simples. É uma ideia de... Bom, Agora, se a agora corte... é o próprio advogado ou é... Não, certamente em nome de alguma entidade. É um advogado que representa, o que me disse, cinco entidades. Nós vamos admitir, no dia da sessão, um requerimento que não tenha juntado de demonstração da representação. Sim, Na verdade, já foi esse seria um juntado ponto antes. que poderia ser, isso que eu estou a ponderar. Agora, indeferir com o fundamento apenas de que se trata de processo. O problema é que, mesmo no caso de assistência, há um procedimento, Sim, né? isso que o ministro do Direito está... Né? Porque teria que ter teria que ter um pedido prévio, né? Não, o pedido, na verdade, é prévio. Foi protocolado hoje, mas eu recebi a cópia agora e provavelmente... Mas esse processo já estava pautado, já foi lido o relatório. Bem. Está indeferido, então. Então está indeferido, senhor presidente. Portanto, em razão Sim. Presidente, não há previsão de suspensão do processo ante o pedido. Sim. É o tipo da coisa, estava já incluído em pauta, né, o processo. Agora, nós não temos quórum, né, senhor presidente, para julgar a repercussão geral? Temos. Temos? 2, 4, 5, 8. 8. Pois não. Senhor presidente, senhor relator, há um pedido da União de amicus curiae que não foi apreciado. A União gostaria que fosse apreciado. Obrigada. Bem, então, senhor presidente, ante esses sucessivos pedidos, eu indico adiamento. Vamos indeferir? Eu acho que o pedido teria que ser prévio e para que o próprio relator se manifestasse, não pode ser na sessão. Presidente, a matéria está posta, já o relatório já... Né? Portanto, o relator encaminha no sentido de indeferir, resta indeferido, portanto. Sim, a bem da celeridade da economia processual. Diga. Presidente, é um problema seríssimo, né? Porque, a rigor, a ordem jurídica admite a intervenção do terceiro, né, como assistente simples, e prevê um processamento, ouvindo-se aqueles que compõem a relação processual. Indeferir, pura e simplesmente, ante o fato de o processo estar incluído em pauta, né? Permitir, só como preocupação, se não for assim, muitas vezes pode ocorrer que nós mandamos os processos para a pauta e depois da pauta, por qualquer razão, alguém resolve pedir ingresso como assistente. E aí fica difícil, nós vamos ter que tirar o processo de pauta para fazer um procedimento especial. Tenho a impressão que até a entrada do processo em pauta se pode admitir o pedido de assistência, como é normalmente no processo. Porque nós fazemos isso depois do processo estar em pauta, nós vamos ser obrigados a retirar o processo de pauta para seguir o processamento da assistência. Presidente, há o artigo 323, parágrafo 2º do nosso regimento, por se tratar de repercussão geral, que afirma que os pedidos poderão ser feitos, mas
antes de submissão. Só isso, não, coisa para repercussão geral. Acho que é, eu estou sem o meu. Não, e o pedido de assistência no termo 51 do Código de Processo Civil não suspende o processo, pedido de assistência. O incidente Suspende? Não suspende, sem suspensão do processo. Que acho que eles Não, estão ministro- pedindo ministro especificamente para o caso de Ministro repercussão Peluso, geral. eu não estou afirmando que é a suspensão, eu estou afirmando é que se tem o pedido depois do processo em pauta, na data do julgamento, nós vamos ter que retirar o processo de pauta. Pois é, Nós já isso que eu tô sabemos dizendo. a Isso que eu dificuldade tô que dizendo. é Isso tem que ser com uma pauta de processado 650 com processos. Com antecedência. possa ser aproveitado no Exatamente julgamento. isso. Não vamos julgar, não. No caso da repercussão geral, está previsto exatamente antes de submeter. Exatamente, Presidente, exatamente. Vossa Excelência me permite? A matéria estará sendo apreciada sob o ângulo da repercussão geral. E aí nós temos a sinalização de um pronunciamento que repercutirá em outros processos. Se nesse nós temos pedidos diversos, inclusive da União, no sentido de se admitir a intervenção de terceiros, havendo tantos processos a serem julgados no plenário, nós temos um resíduo substancial, não ficaremos de braços cruzados. Eu penso que nós devemos, presidente, realmente adiar e processar esses pleitos. Só um Eu vou me esclarecimento de posicionar fato. assim. O pedido da União foi, na primeira vez que foi pautado o processo, que foi quando a União tomou conhecimento da existência do feito. Inclusive, nós apresentamos memoriais nos gabinetes de Vossa Ainda esse Excelência. aspecto, quer dizer, o conhecimento da existência do processo, né? Pulso, relator. Presidente, eu já me pronunciei no sentido do indeferimento. Nós já iniciamos o processo, não há nulidade alguma. O recorrente e o recorrido têm garantido a palavra. Portanto, eu sou pela continuidade do julgamento. Aqui tem uma informação no meu gabinete. O processo foi publicado em pauta em 3/10/2008. Houve adiamento do julgamento na sessão 19/12/2008 e a petição amicus curiae veio em 6/2/2009. Portanto, posteriormente à publicação da pauta. A pauta foi publicada em 3/10, a informação que tem do gabinete. O adiamento do julgamento se deu na sessão de 19/12/2008 e a petição ingressou depois. Então, isso reforça meu voto no sentido do indeferimento. Muito tempo depois, você está dizendo que, na Pois verdade. Ministro Mendes de já se manifestou. Ministra Carmen. Sim, exatamente. Eu estou acompanhando exatamente como eu disse, porque para a repercussão geral há uma previsão específica. Vossa Excelência está no sentido do indeferimento. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Brito. Com o relator. Ministro Marco Aurélio, portanto, vai se manifestar. Mantenho, presidente, o que já veiculei. Entendo que o simples requerimento deságua no processamento do incidente, devendo-se ouvir, portanto, as partes do processo e decidir-se a respeito. E torno a ressaltar que nós estamos julgando um recurso extraordinário cuja decisão repercutirá em inúmeros casos, que, ao que tudo indica, não chegarão ao Supremo. E hoje nós estamos, inclusive, desfalcados, né? Estamos com ausência de 3 colegas. Eu me pronuncio, presidente, no sentido de processar-se o incidente. Senhor presidente, outra questão de ordem. Eu sou advogado da empresa recorrida e, na última sessão, que chegou a ser lido o relatório, até por uma ponderação do ministro Mendes de Direito, não foi dado continuidade ao julgamento, porque, na época, na sessão, o quórum estava desfalcado, nós tínhamos 2 ministros a menos presentes. E, no caso, agora, nós estamos com 3 ministros a menos presentes, e, como tem sido ressaltado, a questão é efetivamente a questão de repercussão nacional e de grande repercussão na sociedade como um todo. Então, eu gostaria de
pleitear o adiamento do julgamento em razão do quórum reduzido nesse momento. Relator. Não, senhor presidente, eu me curvo ao douto entendimento do colegiado. Se o colegiado entender que, em função da grande repercussão da matéria, o julgamento deva ser adiado, eu me amoldo a esse entendimento. Apenas para tranquilizar os nobres pares aqui, também com relação à petição da União, ela foi protocolada, segundo estou sendo informado pelo meu gabinete, após a publicação da pauta. Também só para encerrar esta primeira questão relativamente aos amici curiae. Mas ouço plenário. Senhores ministros, Macaulay se manifesta no sentido, portanto, do processamento, portanto, do adiamento do julgamento. Senhores ministros. Postulou-se, né? Sim. Que da outra feita, eu tinha feito essa ponderação, e realmente o advogado tem razão. Quer dizer, nós estamos hoje com um quórum reduzidíssimo, tem 3 colegas que estão ausentes. Então, a meu ver, seria até uma incoerência nós julgarmos agora, porque se nós decidimos na outra sentada que com menos 2 não julgaríamos diante da relevância da matéria, com menos 3, com mais razão, não podemos julgar. Porque é uma matéria que realmente tem muita relevância. É verdade isto. Agora, diante, às vezes, do fenômeno que nós temos tido, até de matérias complexas, temos tido no pedido de vista, eu também tenho ponderado quanto à necessidade de, eventualmente, assumirmos o início do julgamento. Do contrário, por isso que, às vezes, eu insisto, se temos pelo menos o quórum para o início do julgamento, que nós façamos, porque isso depois pode gerar pedido de vista ou mesmo o início do julgamento quanto às sustentações orais. Do contrário, realmente podemos ter continuados embaraços no desenvolvimento. Essa, pelo menos, a ponderação que eu sempre tenho feito. Senhor presidente, só mais uma questão de ordem. Como, em razão até das agendas apertadas dos ministros, nós não tivemos oportunidade de ter contato pessoal com todos, seria importante que a sustentação oral fosse ouvida por eles, porque assim teremos, sim, a oportunidade de, pessoalmente, trazer as informações necessárias e os esclarecimentos imprescindíveis. Senhores ministros, mas... Talvez conviesse, diante de um consenso das partes e de tudo, aguardar. Eu acho que, se eles estão de acordo, o amicus curiae poderá aportar algum achega a mais. Talvez conviesse, não sei, ouço o relator, mas ponderaria. Podemos, então... Aqui, certamente, ele será amigo de uma das partes. Podemos, então, indicar adiamento. Ministro Carlos Brito, Unidade de Segurança 2658, sede, impetrante Jonatas Correia da Costa Neto, impetrado Procurador-Geral da República. Falará o doutor Roberto Monteiro Gugel Santos. Tinha outro aqui seu. Senhor presidente, haverá sustentação oral, Vossa Excelência? Haverá, do Procurador-Geral. Pelo Procurador-Geral. Senhor presidente, aqui, mandado de segurança preventivo, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por Jonatas Correia da Costa Neto, contra ato potencial do Procurador-Geral da República. Ato que impediria o autor de participar da prova prática de direção veicular, direção de veículo, em concurso público para o cargo de técnico do Ministério Público da União, bem como de tomar posse em caso de aprovação no certame. Afirma o impetrante que se inscreveu no 5º concurso público para provimento de cargos de carreiras de analista e técnico do Ministério Público da União, concorrendo a uma das vagas para o cargo de técnico, área de apoio especializado, especialização em transporte. Aduz que, após a prova objetiva, foi classificada em 3º lugar.
alega encontrar-se na iminência de ser impedido de participar da prova de direção veicular, devido à exigência posta no item 4 do capítulo 10 do edital PGR e MPU, número tal, com a redação dada pela retificação número 1, publicada no Diário da União, em 8/11/2006, Diário Oficial da União. Tal exigência consiste na apresentação obrigatória de Carteira Nacional de Habilitação Definitiva, categoria D ou E, emitida nessas categorias há, no mínimo, 3 anos, a contar da data de encerramento das inscrições. Sustenta o autor ser ilegal a exigência de Carteira Nacional de Habilitação emitida na categoria D ou E há, no mínimo, 3 anos. Ou seja, a insurgência decorre da exigência dos 3 anos, não bastando, portanto, ao impetrante ser possuidor de carteira de motorista na categoria D ou E. O Ministério Público ainda exige que ele, além desse requisito profissional, conte com, no mínimo, 3 anos nessa categoria. E explica isso porque a Lei 11.415, de 2006, que dispõe sobre a carreira dos servidores do MPU, no parágrafo único do artigo 3º e no inciso 2º do artigo 7º, trata diferentemente a matéria. Além disso, a portaria PGR, número 223 de 2004, que regulamenta os requisitos de escolaridade para o ingresso nas carreiras de analista e técnico do MPU e define as atribuições funcionais dos respectivos cargos, não traz qualquer exigência dessa ordem. Requer a concessão da segurança para que se dispense o impetrante, esse é o objeto da impetração, para que se dispense o impetrante, por ocasião da prova prática de direção veicular e também na posse, em caso de aprovação no certame, da apresentação obrigatória da Carteira Nacional de Habilitação emitida na categoria D e E, há no mínimo 3 anos. O problema é esse, há no mínimo 3 anos. Eu deferia liminar, a fim de que o autor participasse da prova prática de direção veicular. Direção veicular é direção de veículo, designada para o dia 20/5/2007, sem necessidade de comprovação dos 3 anos na habilitação específica, D ou E. Já a autoridade apontada como coatora, notificada para prestar informações, esta defendeu que o tempo de expedição da Carteira Nacional de Habilitação, essa exigência, não é para não dizer sobre-exigência dos 3 anos, tem como objetivo a seleção de profissionais de comprovada experiência e a certificação de que o motorista não haja cometido nenhuma infração grave, justificadora da suspensão ou perda da carteira. Diz a autoridade apontada como coatora ser legal a exigência, dado que fundamentada no artigo 8º da Lei 9.953, de 2000, e na portaria PGR 712, de 2006. Senhor presidente, dei vista dos autos ao Procurador-Geral da República e o procurador se manifestou pela denegação da segurança. Por último, o autor deu ciência de sua aprovação na 2ª fase do concurso e também de sua posse no cargo, em 18/11/2007, por efeito da minha liminar. Oportunidades em que ratificou o pleito mandamental é o relatório. Palavra do gabinete, Procurador-Geral, Sr. Roberto Monteiro Gurgel. Senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, procurarei ser extremamente breve. Cuidadoso relatório do ministro Carlos Brito já deu a vossas excelências uma ideia exata da questão. Na verdade, a exigência, este concurso foi aberto por edital publicado em 23 de outubro de 2006, quando vigorava
a Lei 9.953, de 4 de janeiro de 2000. Esta lei, no seu artigo 8º, dispunha: são requisitos de escolaridade para ingresso na carreira de apoio técnico administrativo, atendidas, quando for o caso, formação especializada e experiência profissional a serem definidas em regulamento e especificadas nos editais de concurso. E, então, ao abrigo dessa previsão, é que o edital do concurso previu a exigência de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria D ou E, expedida há, no mínimo, 3 anos e a contar da data de encerramento das inscrições. E, antes do início das inscrições, foi feita uma alteração do edital para explicitar que a exigência era de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria D ou E, emitida nessas categorias há, no mínimo, 3 anos completados até a data do encerramento das inscrições. As inscrições se prolongavam até 22 de dezembro. Em 15 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei 11.415, e, em razão disso, foi editado em 20 de dezembro de 2006, portanto, quando ainda não se haviam concluído as inscrições, a portaria PGR-MPU 712, e que previa, no artigo 12, a alteração das atribuições definidas pela portaria PGR-MPU 233 de 2004 para os cargos de técnico de apoio especializado segurança e de técnico de apoio especializado transporte, na forma do anexo desta portaria. E no anexo se previa expressamente a exigência dos 3 anos completados até a data do encerramento das inscrições no respectivo concurso público. Parece, portanto, à Procuradoria-Geral que no plano formal, quer dizer, não haveria ilegalidade na exigência. Além disso, o que se gostaria de afirmar na oportunidade é que a previsão não é arbitrária, mas decorrência, que parece à Procuradoria-Geral razoabilíssima, das dificuldades vivenciadas pela instituição no concurso anterior. O que nós tivemos no concurso anterior em que não havia essa exigência da habilitação aos 3 anos? Eu diria a Vossas Excelências que grande parte dos candidatos aprovados eram pessoas sem a mais mínima experiência como motorista. De modo geral, foram aprovados candidatos com curso de graduação concluído, e tínhamos até diversos candidatos com pós-graduação e até um candidato que foi aprovado como motorista com um pós-doutorado. Porque, como não havia exigência de uma experiência mínima no concurso, o que houve? Os candidatos se inscreveram no concurso, foram então cuidar de obter a habilitação, e diversos deles, quando foram empossados, sequer tinham recebido ainda o documento. Já estavam aprovados, mas sequer tinham recebido a carteira de habilitação. E imaginavam que era um caminho fácil de acesso ao quadro de servidores do Ministério Público. Evidentemente, não pretendiam ser motoristas, pretendiam, sim, ingressar no Ministério Público e tentar obter um daqueles famosos desvios de função para exercer atividades compatíveis com a sua formação. Bom, além dessa, digamos, deformação na clientela do concurso gerar muitos problemas, porque, na verdade, afastaram-se os candidatos efetivamente vocacionados para a atividade de motorista. E vieram candidatos que não tinham qualquer experiência e nem a mais mínima vocação, mercê da sua formação, da sua habilitação. Pois bem, como não houve, eles não foram atendidos nessa pretensão ou nessa esperança de desvios, o que nós tivemos foi motoristas extremamente mal preparados, colocando em risco as pessoas que transportavam e colocando em risco o patrimônio público, quer dizer, os carros que conduziam. Na época se falava muito que, na verdade, nós estávamos com uma série de motoristas doutores. Agora, nos faltavam motoristas que estivessem efetivamente habilitados a exercer a função mesmo de motorista e conduzir veículos. Eu destacaria, já me aproximando aqui do encerramento,
que hoje o Ministério Público da União tem unidades não apenas nas capitais, mas tem, só no Ministério Público Federal, temos praticamente uma centena de unidades, as chamadas Procuradorias da República, em municípios que ficam em cidades, quer dizer, fora da capital, em cidades do interior, sendo extremamente frequentes, portanto, os deslocamentos em rodovias extremamente movimentadas e extremamente perigosas. Então, na verdade, admitir que nós possamos ter motoristas sem a menor experiência, repito, é aceitar que a vida daqueles que eles transportam e que o patrimônio público que eles conduzem seja posto em ameaça constante. Então, com essas considerações, a Procuradoria-Geral opina no sentido de que seja denegada a segurança. Muito obrigado. Ministro. Senhor presidente, eu começo por dizer que na data da publicação do edital, número 18 de 2006, Diário Oficial da União de 24 de 10 de 2006, bem como na de sua primeira retificação, 8 de 11 de 2006, vigorava a Lei 9.953, de 4 de janeiro de 2000, com a redação dada pela Lei 10.476, de 2002. Assim dispunham o parágrafo único do artigo 3º e o inciso 2º do artigo 8º. Aspas, artigo 3º. As carteiras de analista e técnico do Ministério Público da União são constituídas dos cargos da mesma denominação. As carreiras de analista, de provimento efetivo, estruturados em classes e padrões nas diversas áreas de atividade, conforme o anexo 1. Parágrafo único. As atribuições dos cargos, observadas as áreas de atividades e especializações profissionais, serão descritas em regulamento. Artigo 8º. São requisitos de escolaridade para ingresso na carreira de apoio técnico administrativo, atendidas, quando for o caso, formação especializada e experiência profissional, a serem definidas em regulamento e especificadas nos editais de concurso, Número 2. Para o cargo de técnico, curso de 2º grau ou curso técnico é equivalente, fecho aspas. Como se vê, a lei conferiu ao regulamento 2 tipos de normação. A. Descrever as atribuições dos cargos. Parágrafo único do artigo 3º. B. Definir, quando fosse o caso, os requisitos de formação especializada e experiência profissional para ingresso na carreira. Tudo isso no plano do regulamento. Para cumprir esse desígnio legal, remissivo do regulamento, foi que se expediu a portaria PGR 233, de 22 de abril de 2004. E no que tange ao cargo de técnico, área apoio especializado, especialização transporte, que é o caso, assim ficou definido quanto aos requisitos de investidura, isso na portaria da PGR. 1. Escolaridade, ensino médio concluído, 2º grau. Formação especializada, não é necessária. 3. Experiência profissional, não é necessária. 4. Habilidades específicas, Carteira Nacional de Habilitação, categorias D ou E, por ocasião da posse. Carteira Nacional, habilidades específicas, 2 pontos. Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou E, por ocasião da posse. Fecho aspas. Observa-se, portanto, que na data da publicação da primeira retificação ao edital PGR-MPU, número 18 de 2006, a legislação em vigor não permitia nem que se fizesse a exigência de 3 anos de emissão de carteira nacional de habilitação, quanto mais de tempo específico nas categorias D ou E. O artigo 8º da Lei 9.953 de 2000 remeteu ao regulamento, quando fosse o caso,
a disposição de requisitos de formação especializada e experiência profissional. E o que fez a Portaria PGR 233 de 2004? Reputou desnecessária tanto uma quanto outra, assentando apenas a necessidade de apresentação de, aspas, Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou E, por ocasião da posse, sem nenhuma referência aos 3 anos de permanência em qualquer dessas categorias. Alega, no entanto, o impetrado que, em 20 de 12 de 2006, um dia antes do término das inscrições, editou-se a Portaria PGR-MPU número 712, alterando a Portaria PGR 233 de 2004. Com essa alteração, incluiu-se, dentre as habilidades específicas requeridas para o provimento do cargo de técnico, apoio especializado, especialização transporte, motorista, o tempo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação. O tempo de emissão de Carteira Nacional de Habilitação na categoria D ou E, o que afastaria qualquer vício formal. Sucede que, em 15 de 12 de 2006, foi publicada a Lei 11.415, que revogou a Lei 9.953 de 2000 e dispôs sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União. Assim está dito no parágrafo único do artigo 3º, no inciso 2º do artigo 7º e em seu parágrafo 1º, todos da Lei 11.415, que é de 2006. Artigo 3º. Os cargos efetivos das carreiras referidas serão, no artigo 2º desta lei, são estruturados em classes e padrões na forma do anexo 1, etc, etc. As atribuições dos cargos de que trata esta lei, as áreas de atividades e as suas especialidades serão fixadas em regulamento, nos termos do caput do artigo 27 desta lei. Artigo 7º. São requisitos de escolaridade para ingresso. Número 2. Para o cargo de técnico, certificado de conclusão de ensino médio e, ou, se for o caso, habilitação legal específica, observada a disposição do parágrafo único do artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. Aqui é que é fundamental. Parágrafo 1º. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderá ser exigida formação especializada, experiência e registro profissionais dispostos em lei. Formação especializada, experiência e registro profissional dispostos em lei. Da leitura conjugada dos dispositivos legais, depreende-se que continuou na esfera normativa do regulamento fixar as atribuições dos cargos, parágrafo único do artigo 3º. Diferentemente, no entanto, a Lei 9.953, diferentemente, no entanto, da Lei 9.953 de 2000, o novo regime conferiu à lei, e não mais ao regulamento, o poder de exigir, aspas, formação especializada, experiência e registro profissional, conforme eu li, parágrafo 1º do artigo 7º. Incluiu-se, por fim, no inciso de número 2 do artigo 7º, a menção ao requisito da habilitação legal específica. Agora, voltando a atenção para o caso dos autos, tenho que, data vênia, o Procurador-Geral da República desbordou do seu poder regulamentar. É que a Portaria PGR-MPU número 712, de 20 de 12 de 2006, editada já na vigência da Lei 11.415 de 2006, cujo artigo 1º eu li ainda há pouco, cujo parágrafo 1º do artigo 7º, foi além da fixação das atribuições do cargo de técnico, área apoio especializado, especialização transporte. Por que foi além? Porque exigiu para o provimento do cargo experiência profissional, requisito que, segundo o novo diploma, demanda a lei em sentido formal. Com efeito, não se confunda experiência profissional, parágrafo 1º do artigo 7º, com habilitação legal específica.
não se confunde experiência com habilitação legal específica. Inciso 2º do artigo 7º. O impetrado descreveu as atribuições do cargo e, diante delas, condução de veículos oficiais, imprescindível a habilitação legal específica. O que eu quero dizer? Como uma das funções do cargo, no caso, é a condução de veículos, a própria lei, Código de Trânsito Brasileiro, requer a emissão de carteira nacional de habilitação. Satisfeitos os requisitos legais, os requisitos da lei específica, estará o autor habilitado a exercer as atribuições do cargo. Para se exigir adicionalmente tempo mínimo de experiência em cada categoria, 5 anos na categoria D, 3 anos na categoria E, por exemplo, para se exigir adicionalmente tempo mínimo de experiência, há de se respeitar o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 11.415/206, que exige a edição de diploma legal e não simplesmente de regulamento. Já me encaminhando para o fecho do voto, senhor presidente, eu averbo que não procede, quero crer, o fundamento da inaplicabilidade da lei, dessa lei última, 11.415, de 15 de 2 de 2006, ao concurso em andamento. Primeiro, porque a lei entrou em vigor quando ainda em curso o prazo para inscrições. Segundo, porque, conforme precedente deste nosso tribunal, aspas, enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a administração alterar as condições do certame, constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. RE 318, 106, Rio Grande do Norte, da relatoria da ministra Ellen Grace. Terceiro, porquanto, se a Lei 11.415 de 2006 não fosse aplicável, pela mesma razão não surtiria efeitos a portaria PGR-MPU número 712, de 20 de 12 de 2006, o que faria retornar a aplicação da portaria PGR 233 de 2004, que não exigia os 3 anos de experiência na habilitação específica. Por fim, não posso deixar de ter como irrazoável a exigência de o candidato a motorista do Ministério Público da União contar com 3 anos de carteira nacional de habilitação emitida nas categorias D, de dado, ou E, de evento. Isso porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 97, já prevê uma série de requisitos temporais, ou seja, de experiência, no tempo, para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E. E eu aqui cito a lei. Olha, para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos, na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. E no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E, ou seja, a própria lei específica, que é o Código Nacional de Trânsito, para emitir determinados certificados de habilitação em categorias mais avançadas, típicas dos profissionais, exige uma série de requisitos, inclusive de ordem temporal. Muito bem. Nestas 2 últimas categorias D e E, o candidato deve ainda, aspas, ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN, inciso 4º do artigo 145 da Lei 9.503. Então, eu estou dizendo, senhores ministros, que exigir, além de tudo isso, outros 3 anos de habilitação, para mim está a significar muito menos uma medida de interesse da administração do que uma severa restrição na acessibilidade aos cargos públicos. Em ante o exposto, eu concedo a segurança, ata vênia, né,
o entendimento manifestado pelo Dr. Roberto Gugel, ilustrado subprocurador-geral da República, e ratifico a liminar deferida. O que faço para que se dispense o impetrante da exigência de 3 anos de emissão da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E, por ocasião da prova prática de direção veicular, bem como no seu ato de posse. E ele está no exercício do cargo há mais de ano? Está, não é por efeito da minha liminar, ele já tomou posse, já. Ministro Então Brito, já é experiente. Ministro Brito, só uma observação. O ministro Lewandowski já trouxe esse processo aqui a nosso julgamento no mandado de segurança 26668. É uma hipótese exatamente idêntica, em que o ministro Lewandowski concedeu a segurança, eu acompanhei, a ministra Carmen Lúcia também acompanhou, e Vossa Excelência creio também, mas houve pedido de vista do ministro Eros Grau. Então é esse tema que Vossa Excelência está trazendo. Exatamente o mesmo tema, né? Exatamente Foram 3 mandados de segurança. A fundamentação do ministro Lewandowski, ao que me lembra, que foi ligeiramente diferente. É diferente. É porque no meu mandato de segurança, foi acompanhado pelo ministro Direito, pela ministra Carmen, e Vossa Excelência concedeu a ordem em maior extensão, porque eu concedi apenas parcialmente, discutia-se o seguinte, que a exigência dos 3 anos deveria ser cumprida na data do edital. Na data da inscrição. Perdão, na data da inscrição, exatamente. A jurisprudência desta Corte, a partir da ADI 3460, é absolutamente pacífica, no sentido de quando se trata de carreiras jurídicas, ou seja, ingresso da magistratura, ingresso do Ministério Público, esta habilitação nos cursos superiores de direito deve ser comprovada na data da inscrição. Entretanto, a farta jurisprudência da Casa, cito aqui o ministro Sepúlveda Pertence, o ministro Carlos Veloso, que em se tratando de cargos técnicos, a exigência pode ser cumprida até o momento da posse. E eu, inclusive, depois concluí aqui no final do meu voto, isso até se mostra mais razoável. E eu concedi a ordem parcialmente naquela ocasião, não examinei esses aspectos que Vossa Excelência está examinando, porque não foram questionados naquele MS, exatamente nesse sentido, para permitir, primeiro, deferir a liminar para que o requerente, o impetrante, continuasse no concurso, prestando o concurso, que o Ministério Público reservasse a vaga e assentando exatamente isto, que este requisito, com base na jurisprudência do tribunal, pode ser comprovado os 3 anos até a data, enfim, da posse. Agora, o caso é diverso. Com relação à atividade jurídica. O caso é diverso, porque aqui o que a fundamentação é diferente. O que se discute é a exigência mediante uma Sim, portaria. mas o edital é o mesmo. No caso anterior, se discutia só para esclarecer. a época da aferição do requisito legal. Exatamente. Foram 3 mandados de segurança. Mandado de segurança 26.668, 26.673, 26.810. O edital é o mesmo. E o ministro Peluso, inclusive, fazia referência expressa no voto dele à Lei Naquele caso, se 99/53. cogitava de ingresso em carreira jurídica. Aqui o motorista não pretende ingressar na carreira jurídica. Aqui eu estou considerando ilegal a própria exigência. Se for procedente a fundamentação do ministro Carlos Aires, torna-se absolutamente Irrelevante, inútil examinar a data em que agora a posição pessoa do tem ministro que comprar. Lewandowski, no caso, ele permitia que a pessoa completasse os 3 anos. Não considerou Na data da ilegal. posse. Veja, ministro, superada esta... porque diz o seguinte, há um RE 392976 de Minas Gerais, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, diz o seguinte, concurso público, auxiliar de enfermagem, a exigência de habilitação para o exercício do cargo objeto do certame dar-se-á no ato da posse e não da inscrição no concurso. Mas ministro Lewandowski, eu estou insistindo nesse aspecto, é que se prevalece a posição do ministro Carlos Brito, saber quando tem de perfazer a data em que tem a pessoa de apresentar o requisito exigido, é absolutamente irrelevante, como disse a ministra Carmen. Mas se você Por isso é que eu estou ponderando que há um pedido de exigência. vista do ministro Eros Grau. Mas você me permite, superado esse ponto de vista, eventualmente, do ministro Brito, o edital fica, eventualmente, também viciado por esse aspecto. É porque o ministro Brito está arguindo, se bem compreendi,
uma ilegalidade no regulamento da Procuradoria, porque ele entende Na exigência. que como as categorias D e E já têm uma exigência prévia na lei especial de regência, não seria possível o Ministério Público acrescer mais uma exigência. Salvo por lei. Salvo por lei. Mais uma exigência. O que acontece? O que vai se examinar em direito administrativo, pelo menos é o que me parece, é se, independentemente de já haver essas exigências na lei especial de regência, é possível à entidade impor critérios para a admissão do seu quadro de pessoal. Porque o ministro Brito conclui que isso não pode, porque fere o direito de amplo acesso das pessoas aos quadros funcionários. Está significando Por uma isso é que restrição no acesso. eu estou ponderando que nós tenhamos cautela com relação ao julgamento, porque já tem um processo em curso com votos meu, da ministra Carmen Lúcia e do próprio ministro Brito, em que esta fundamentação não foi examinada. Então, uma de duas, ou nós aguardamos a conclusão do outro, e o ministro Brito, no outro, trará essa fundamentação para se examinar, ou nós vamos examinar essa fundamentação hoje, e se essa fundamentação prevalecer, o outro processo fica ipso Mas não facto. se tomaram todos os votos no outro Não, caso. exatamente. E o caso eu estou aqui, presidente, se o ministro relator me permite, dos outros mandados de segurança, o ministro Lewandowski começava o seu relatório dizendo: trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por fulano contra ato do Procurador-Geral da República, que ao retificar o edital PGR-MPU 18 de 23/10/2006, exigiu como requisito do cargo de técnico, área de apoio especializado, especialidade de transporte, a comprovação de ser o candidato, titular de Carteira Nacional de Habilitação categorias D ou E, emitida no mínimo 3 anos completados até a data de encerramento das inscrições no concurso para o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva para as carreiras de analista e técnico do Ministério Público da União. Mas essa é a decisão liminar. Não, isso aqui era o relatório dele, ou seja, o quadro posto é o inicialmente também relatado agora pelo ministro Carlos Brito. Por isso é que os casos estão embrincados. Esse é o problema. Ou nós avançamos no julgamento para enfrentar essa matéria, e aí, ipso facto, prevalecendo, evidentemente, esse ponto de vista. Até porque, neste caso, a causa petende é esta, de que essa pessoa não tinha como completar os 3 anos, não é isso? Ela alega que a exigência é, por si só, A própria exigência. é ilegítima, né? Não é isso? Ela preencheria o requisito de apresentar a habilitação, tão somente. Perfeito. Né? Nesse sentido, Há uma imbricação necessária. Uma de Agora, duas. decidido isso, estará absorvido o outro, claro, porque... Por isso que eu fiz a intervenção. Não sei se prosseguiu. Quem pediu a vista do outro, acho que foi o ministro Hermes Grau, que não eu não sei se o está. Ministério liberou essa vista Hein? Não está. A vista foi pedida em 22 do 2008. fevereiro de 2008. Ministro Brito, após o voto de Vossa Excelência, eu vou então, quer dizer, acho que se houver consenso plenário, o adiamento para que nós façamos o julgamento conjunto, de modo a não recomeçarmos, né? Mas já computado o voto. Não, claro, já. Você concedeu a liminar, Com né? maior extensão, não foi? Você concedeu a liminar? Concedeu. Então, o impetente já está no exercício do já tomou cargo. posse. Inclusive, há um dado que talvez Vossa Excelência pudesse esclarecer, que eu fui na legislação do Presidente da República verificar a Lei 10.476 que Vossa Excelência invocou e que modificaria o artigo 8º da Lei 9953 que eu invoquei no julgamento passado. Ela foi revogada pela Lei 11.415 de 2006. Está toda arriscada aqui. Foi revogada pela Lei 11.415 de 2006. Exatamente. Revogou a 4.476. Revogou a 4.000. Altera tudo. Revogou a 11.415. Exatamente. A Lei 4.415 é que fez a modificação na 9953. E ela foi revogada agora em 2006. Eu estou aplicando a nova, a 11.415, de 2006. A 11.415? De 2006. Cujo parágrafo 1º do artigo 7º diz... Portanto, Não, mas eu já li, não é? Que fala em lei.
Você está aplicando? É já a nova. O artigo? 11.415. É o artigo 3º, artigo 7º, parágrafo 1º. Artigo 7º? É, artigo 7º, Parágrafo 1º. 3º. Parágrafo 1º. Além dos requisitos previstos É isso neste mesmo. artigo, Requisitos previstos neste artigo poderá ser exigir formação especializada. experiência e registro profissional dispostos em lei. Bem, portanto, após o voto do eminente relator que concedia a segurança, indicou-se adiamento, tendo em vista discussão constante do MS. Nós temos o número? 26668, né? Do Distrito Federal. Dígito 6 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que se encontra com vista do ministro Eros Grau. Senhores ministros, está encerrada a sessão.